Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Flamengo está se preparando para a temporada 2026, tentando montar um grande time, fazendo um pacotão de reforços. Já chegou o zagueiro Vitão. O Flamengo ainda tenta a contratação do jogador Caio Jorge do Cruzeiro, só que as negociações estão muito difíceis. Nós vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre isso, mas tem reviravolta nessa negociação. Por isso faz o seguinte... Chega aqui, como sempre, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazendo para vocês as informações do Flamengo. Desde já, desejo para todos vocês um feliz ano novo, que 2026 seja um ano abençoado, de paz, alegria, prosperidade, saúde para todos vocês, tá bom? Vamos lá para o vídeo de hoje, então. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme Vene Casagrande, ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá analisar as informações do Flamengo. Possível não lembrar de Gabigol, Gabriel Barbosa. Eu, então, tenho uma ligação com ele direta, né? Porque Gabigol, em 2019, entrou para a história e eu fui no embalo dele, narrando aqueles gols contra o River Plate, né? Aquela transmissão que se eternizou naquele momento incrível, épico, memorável do Flamengo, a Libertadores conquistada depois de 38 anos. E eu recebo a notícia, todo mundo já deve estar sabendo, que Gabigol foi para o Santos, emprestado por 1 ano pelo Cruzeiro, que vai pagar metade do seu salário. E aí eu fico pensando o seguinte, cara, com todo respeito ao Santos Futebol Clube, que é um patrimônio do futebol brasileiro e mundial, o time que revelou Pelé, uma das equipes mais importantes do mundo do futebol, mas sinceramente, Gabigol, em termos de gestão de carreira, o tempo está provando, né, gente? Ele cometeu um grande equívoco. Ele chegou ao topo em 2022, quando de novo fez gol de título do Flamengo na Libertadores da América. Naquela ocasião, tricampeão, em cima do Atlético Paranaense. Gabigol fez o gol do título, como já tinha feito os gols de 2019. Uma lenda, um imortal rubro-negro. Mas a partir dali, quando ele veste a camisa 10 do Flamengo, ele se perdeu completamente, né, gente? Primeiro, o rendimento dele em campo caiu muito. Ele nunca mais conseguiu ser o jogador que ele já foi um dia. E depois as atitudes, né? As polêmicas. Ele acabou saindo de uma maneira muito desgastada do Flamengo. E o que eu quero dizer é o seguinte, acho que Gabigol, ele não geriu corretamente os passos da sua carreira. Obviamente que ele tem todo o direito de fazer aquilo que ele quiser, que ele acha melhor. Mas, gente, a passagem dele pelo Cruzeiro foi um fracasso, principalmente pelo salário que ele recebe. O Cruzeiro trouxe Tite, repetindo o que o Flamengo já tinha feito, porque ele já estava bastante desgastado. Beleza, então vamos trazer um cara que é um treinador que ele já não tem um bom relacionamento. O Cruzeiro repete a mesma coisa que o Flamengo fez. Traz o Tite. E aí é insustentável a relação. O Cruzeiro se livra de parte dele, porque ainda assim vai ter que pagar metade do salário. Foi um fracasso, Gabigol no Cruzeiro. E agora ele vai para o Santos, que é o time que o revelou, repito, uma equipe gigantesca, mas que está num momento terrível, gente. O Santos hoje tem Neymar, tem Gabigol, mas é isso. O Santos tem a sua história, tem a sua tradição, tem a sua glória, mas o presente do Santos é muito ruim. Seria muito melhor Gabriel Barbosa ter ficado no Flamengo, ter entendido a situação no Flamengo, ter tido um pouco mais de humildade, até podemos dizer assim, aceitar o que foi proposto a ele à época, um contrato de 1 ano, com um aumento considerável, e depois ele renovaria. Provavelmente, ele hoje estaria no Flamengo, seria tetracampeão da Libertadores da América, teria colocado na sua galeria esses títulos todos aí, mas ele se perdeu completamente. Repito, com todo o respeito ao Santos Futebol Clube e ao Cruzeiro Esporte Clube, mas Gabigol poderia ter ficado no Flamengo se tivesse feito as coisas certas e se tornado muito grande. Vocês veem o Arrascaeta hoje, o patamar que o Arrascaeta chegou, o patamar que o Bruno Henrique está. O Gabigol era esse cara. E tudo isso foi deixado de lado exatamente por passos errados, escolhas que não foram
corretas, muitas vezes também uma assessoria que não ajuda muito. Lamentável. Eu fico triste, porque acho que ele poderia ter continuado no Flamengo e hoje estar bem melhor. Mas a notícia é essa. Gabigol vai para o Santos, um jogador de 28 anos, e sinceramente, com a bola que ele vem jogando nos últimos tempos, vale pelo nome, mas não é para o torcedor do Santos ficar animado. Enquanto isso, o Flamengo está aí, né? Bombando, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, entra 2026 como grande candidato a conquistar os principais títulos e vida que segue. Fica uma lição muito importante, gente. As escolhas, você tem que ter muita frieza, critério e não se deixar levar pela emoção na hora de decidir o seu futuro. Você tem que arriscar, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas se você tiver um pouco de equilíbrio, você vai, na maioria das vezes, tomar a decisão correta. Não foi o caso de Gabriel Barbosa, que caiu muitos degraus na sua carreira. E eu acho isso tudo lamentável. Ele está eternizado, ele está no Museu do Flamengo, ele é uma lenda, ele é épico, ele é memorável, mas poderia estar lá até hoje. Certo? Falamos aqui do goleiro Endrel, que teoricamente Felipe Luiz e José Boto teriam ido a um jogo do Gil Vicente para observar o goleiro. Eu falei para vocês que não procedia e agora sai a informação que o Endrel está muito próximo de assinar um pré-contrato com o Botafogo, clube que o criou, que o revelou, clube que o negociou com o próprio Gil Vicente e agora é um clube que está muito próximo de fazer a contratação novamente desse jogador de 24 anos. Assinar pré-contrato porque ele fica livre no meio do ano, ele não vai renovar o vínculo com o Gil Vicente e o Botafogo está muito próximo aí de assinar esse pré-contrato com o goleiro, ou seja, não tem nada de Flamengo. O Flamengo continua mirando a contratação de Gabriel Brazão e, para ser muito honesto, galera, se a ideia do Flamengo é ter 2 jogadores de altíssimo nível por posição, o Endrel não faz o menor sentido. Bom jogador, ponto. O Gabriel Brazão é muito bom jogador, mostrou isso com a camisa do Santos na temporada 2025 e o Rossi é o titular. Resta saber, Gabriel Brazão vai querer deixar o Santos ou não ir para uma outra equipe que ele possa ser titular para ser reserva imediato do goleiro Rossi, porque no Flamengo ele vai ter que brigar pela vaga. Acho que ele chega como reserva, até porque o Felipe Luiz é um cara que opta sempre pela meritocracia. E o Rossi, você pode reclamar do Rossi na final do Mundial, mas de maneira geral ele fez uma boa temporada, inclusive na minha concepção foi o melhor jogador do Flamengo na Libertadores da América. Dando continuidade ao nosso vídeo, volante Alan. Muita gente me questionando, tá saindo muita coisa aí, que o staff do Alan estaria com receio de uma possível ida para o São Paulo. Gente, muito pelo contrário. Os representantes do Alan estão buscando um novo clube para ele e acharam o próprio São Paulo. A questão de momento é o seguinte, o São Paulo virou para os empresários e falou, olha só, a gente quer o volante Alan. Vocês podem conversar com o Flamengo lá, a gente quer por empréstimo e vai comprando percentual dele através de metas. Vou dar um exemplo aqui, algo inclusive que um dos empresários me deu como exemplo. A cada 100 jogos disputados, o São Paulo é obrigado a comprar 35% dos direitos econômicos do Alan. E assim vai, até bater 100%. Estou dando um exemplo aqui que o empresário me disse. O empresário virou para o Flamengo e falou, e aí, Flamengo, vocês topam fazer negócio? E aí o Flamengo tá a banho-maria, fica enrolando, empurrando para frente, não decide, não fala se aceita, se não aceita. O São Paulo, até o momento, a gravação desse vídeo aqui, dia 2 de janeiro, 7h51 da noite, o São Paulo aguarda, os empresários também aguardam. O Alan ele quer respirar novos ares, ele deseja uma transferência sim, e o São Paulo topou pagar o salário dele de maneira integral, mas por empréstimo, e sem pagar pelo empréstimo, nessa condição de opção de compra de percentual dele. Então, tá nesse banho-maria aí, muita gente dizendo que o Bahia procurou, o Fluminense procurou, os empresários garantem, ninguém do Fluminense ou do Bahia ligaram para ele. Podem ter ligado para o jogador, mas até o momento, nada de contato com os empresários. E não adianta, se os empresários não foram contactados, é porque não tem interesse. Um clube também paulista ligou, foi o Corinthians, mas
o próprio Alan não ficou muito animado, nem os representantes do atleta ficaram muito animados pela questão financeira, inclusive do Corinthians, que está envolvido com transfer ban, e de fato faz sentido ficar com o pé atrás para uma transferência. Embora o São Paulo não esteja vivendo uma grande fase financeira, mas não chegou ao ponto do transfer ban como seu rival Corinthians. Então a situação do Alan de momento é essa. E sobre Caio Jorge, martelo batido no Flamengo, decisão tomada nessa sexta-feira, dia 2 de janeiro. E o que o Flamengo definiu? Vou ler exatamente o que eu publiquei nas minhas redes sociais. O Flamengo, neste momento, entende que chegou ao limite e não pretende fazer uma nova oferta para o Caio Jorge. Inclusive, nos bastidores, a diretoria do Flamengo recebeu a informação que a maior proposta oficial de documento que o atacante recebeu do exterior foi de 20 milhões de euros. A última tentativa rubro-negra foi de 24 milhões de euros, mais Everton Cebolinha, que na visão do Flá vale 8 milhões de euros atualmente, que seria a maior proposta do futebol brasileiro em uma operação. Já falei, acho que o Flamengo passou até dos limites em relação aos valores oferecidos por Caio Jorge. Para mim é bom jogador, gosto bastante, acho que seria titular com o Felipe Luiz pelo estilo de jogo, pelas características, e o Pedro ficaria como opção. Gosto muito dele, mas não vale essa quantia toda. E até brinco, eu não sei quem é mais doido nessa história, o Flamengo oferecer esse dinheiro ou o Cruzeiro rejeitar esse dinheiro. Arrisco a dizer que se essa SAF do Cruzeiro ainda tivesse nas mãos do Ronaldo, o Ronaldo teria vendido, porque o Ronaldo era um cara que pensava muito mais com a cabeça de empresário do que propriamente a cabeça de um gestor pensando num ganho esportivo. E o Pedrinho, ele sabe, a gente sabe que dinheiro não é problema para ele, ele está pensando com a cabeça no ganho esportivo. E tá certa a decisão dele, tá? Mas eu, como empresário, eu iria balançar, porque a quantia é muito alta mesmo. Eu acho que o Flamengo fez certo de botar um ponto final, bater o martelo. A decisão é, se o Cruzeiro quiser, a gente faz esse negócio. Everton Cebolinha não vem querer envolver outro atleta, Luiz Araújo, porque aí não tem negócio. Então, o Flamengo, teoricamente, chegou ao seu limite. E eu acho que tá bom, tá? Lembrando, Caio Jorge, ele já tem uma cirurgia no joelho. Ele é um jogador que já foi para a Europa e voltou. Não tem poder de revenda. Então, eu acho que a proposta do Flamengo foi muito boa, muito vantajosa. Mas eu também entendo o Cruzeiro ter rejeitado pela parte esportiva. Então, enfim, só trazendo a informação que martelo foi batido, decisão tomada, parou por aí. E aí, agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a diretoria do Flamengo fez certo em não pensar em fazer uma nova proposta? Acha que tem que elevar os números? Quero a opinião de vocês. Da dupla Fla-Flu, também do outro lado do Fluminense, porque acertou a contratação do Guilherme Arana, vai ser um dos destaques. E o Fábio, o menino Fábio, vai jogar pelo menos até 47 Aquele anos. garoto? É. Aquele garotinho? E pega, hein? 2 anos mais de contrato com o Fábio. Vai acabar com 47 anos. Por enquanto, se não fizer novos contratos, né? Bom, mas para começar, vamos o vice-presidente do Cruzeiro, o Pedro Júnior, não é isso? Júnior. Ele falou sobre essa possibilidade de negócio do Flamengo contratar o Caio Jorge, o KJ. Recebemos 2 ofertas do Flamengo. A gente entende que neste momento os valores são relativamente baixos pelo que a gente prospecta para o Caio Jorge e o que ele representa para o clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem, e continua em entrevista à Rádio Itatiaia, que a gente reproduz. São valores muito abaixo do que o Cruzeiro prospecta. A gente não vai vender jogador para nenhum clube a qualquer custo. Hoje a gente pode dizer que a gente não depende da venda de jogadores para manter o clube. É um fato que tranquiliza a comissão técnica. A manutenção de nosso elenco para 2026 foi um dos pedidos do Tite. E aí, a informação que chega é que quer pagar a multa, tá aí. Não, são a 50 multa é impossível milhões. de pagar. Oi? A multa real é impossível de pagar. 50 milhões? Não, a multa é muito mais de 100. O negócio está sendo conversado a 50 milhões. Eu achei que a multa fosse 50. Não, a multa não é 50. Por isso é que o Flamengo está conversando. Porque se a multa fosse de 50, o Flamengo ia depositar. É que a multa é mais de 100. Então, estão conversando em termos de... Eu não sou dirigente de nenhum clube. Mas eu... Não é mais. Não, já fui. Agora, o Cruzeiro não tem por que se desfazer do Caio Jorge. E ainda mais, você tem que pensar numa situação. Hoje o Flamengo é rival do Cruzeiro. Claro que é.
Porque o Cruzeiro está tentando entrar nesse rol dos três maiores. O Cruzeiro está tentando contratar o Gerson. O Gerson é um jogador que poderia estar no Flamengo, então eles podem brigar pelas mesmas coisas. Claro. E com essa grana, dá pra fazer. Mas a questão, para mim existem algumas questões. Primeiro, por que é que o Cruzeiro venderia o Caio Jorge? Porque vai ganhar muito dinheiro. E com esse dinheiro, ele vai contratar quem melhor do que o Caio Jorge? A 50 milhões de euros. Vai comprar um problema. E o Cruzeiro tinha 2 centroavantes, o Caio e o Gabigol. O Gabigol, claro, não ia ficar porque o Tite não gosta dele, o Gabigol quer jogar, direito dele. Então o Gabigol vai pro Santos. Aí o Cruzeiro perde os 2 centroavantes. Então, acho que essa procura do Flamengo pelo Caio Jorge, mais do que a procura, as propostas, né, no plural usado pelo próprio Pedro Júnior, essa negociação, ela diz muito sobre o Flamengo, porque faz todo o sentido do mundo o Flamengo querer o Caio Jorge, e o Flamengo é um clube com potencial para ter o Caio Jorge, então faz sentido, diz sobre o Flamengo, e diz também sobre o Cruzeiro, que hoje é um clube que não precisa vender o jogador, ainda mais o seu artilheiro, né? Então, assim, não tem por que o Cruzeiro vender, embora tenha todos os motivos para o Flamengo tentar contratar. A minha questão é a terceira parte envolvida. O jogador. Qual é a vontade do Caio? E se o Cruzeiro não vender e o Caio quiser sair? Como o Cruzeiro vai administrar essa questão? Eu não acho que isso tem que pesar para o Cruzeiro decidir ou não, mas pode ser um problema para frente caso o Caio Jorge queira sair, o Cruzeiro não queira vender e fique difícil de contornar. Caio é bom menino, não acho que isso vai ser problema. Mas pro West Ham não teve negócio. No caso do West Ham, não teve negócio. Só que o West Ham era uma outra situação. Eram 20 milhões de euros na mão e um contrato para jogar no West Ham por uma temporada. E o West Ham, se ele aprovasse, pagaria o restante pro Cruzeiro. O Cruzeiro falou, não quero. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou deixar ele ser testado no West Ham? Vocês estão vendo ele jogar aqui, compra, paga o que é o dinheiro, os 50 milhões. Então não saiu. O Cruzeiro, da minha visão, age corretamente. O Cruzeiro, o Tite disse muito claramente no primeiro encontro com os dirigentes do Cruzeiro: eu quero nome de jogador que decida jogo. Eu quero jogador que tenha presença dentro do campo para os adversários saberem quem é o cara. Aliás, hoje é aniversário do Cruzeiro. Parabéns ao Cruzeiro. 105 anos. É um dos gigantes do futebol brasileiro. E é muito bom poder ver o Cruzeiro de novo em posição de falar, não vou vender. Não preciso. Isso diz sobre a grandeza do clube. Foi preciso transformar o clube, chegar a um segundo dono? É verdade. Seria melhor se fossem as coisas de forma orgânica? Sim, mas não foram assim. Mas que bom que no aniversário agora de um clube tão importante, o Cruzeiro tem essa condição de bater na mesa e falar ou vende por quanto eu quero ou não vou vender. Acho que isso diz sobre o momento em que o Cruzeiro está se colocando. Se eu fosse dirigente do Cruzeiro, eu faria uma proposta simples. Taco a taco. Pedro, vamos trocar. Aconteceram tantas trocas no professor. Mas taco a taco? Sem dinheiro envolvido? Ou algum coloca alguma coisinha a mais. Pedro pelo Caio Jorge. Se fosse taco a taco, Pascoal, seria melhor pra quem? Sem dinheiro. Pá, um vem, outro vai. Cruzeiro. Aí o Cruzeiro teria motivos. Eu Cruzeiro. Agora o que me assusta... Ele ama o Pedro, né? Não, o Pedro é muito bom. Pelo amor de Deus. Eu sou fã do Pedro, todo mundo sabe. Quem não é, eu acho o Pedro um jogador inigualável. Pela postura dele dentro do gradão. O Pedro precisa de uma chance para fazer um gol. Não precisa de 3, 4. Precisa de 5, 6. Tem centroavante que precisa de 6. Mas o Caio é mais do que o Felipe Luiz espera de um atacante, de um centroavante. O Caio colabora mais com o time. É que o Caio são formatos diferentes. Aí o Flamengo, se leva o Caio Jorge, eu não acho que vai sair essa transação nesses moldes que estão sendo apresentados. Mas se sair a transação no molde pacote fechado, tá aqui os 50 milhões, me dá o jogador, certo? Pode acontecer isso? Claro que pode. O Flamengo tem condições. O Flamengo tem condições. O Tite adora o Luiz Araújo, por exemplo. Pois é isso. A primeira proposta, a primeira conversa, o Flamengo oferecia um dinheiro mais o Cebolinha. O Tibulino. Aí o Cruzeiro evoluiu agora pro Luiz Araújo. Essa ideia de Luiz Araújo, né? Pro Tite. Porque aí sai um atacante, mas entra um outro cara que também pode ajudar bastante o Tite ali na frente. Quem que vai ser o centroavante? Rápido. O Cruzeiro perdeu o centroavante. Quem é que vai jogar de centroavante? Perde um. Já perdeu o reserva. O Tite era volante. A gente tá falando que a renovação do Matheus Pereira talvez não se resolva tão facilmente. Numa dessa, a gente tá falando do Cruzeiro perder jogadores muito importantes. Quando o pedido, a ordem do técnico contratado foi: vamos manter o time e melhorar o time, não é enfraquecer o time. Até o Fagner agora tem perspectiva de ficar. Com o Tite lá, claro. Que voltaria para o Corinthians. Claro o Cruzeiro quer acertar novamente a manutenção do Fagner junto ao Corinthians. Mas só que tem aquele negócio.
negócio. O Cruzeiro paga metade e o Corinthians paga metade. Isso é verdade. Chega, não é esse. Então o Flamengo já vai pegar. É claro que isso vai depender muito do jeito que o Flamengo jogaria com ele, mas o Flamengo já pega meio caminho andado. Não é um jogador para se adaptar. A readaptação do Caio Jorge ao futebol brasileiro já aconteceu. Então ele chegaria na alta. É por isso que o Cruzeiro pagou 6 e pode vender por 30, 40, sei lá por quanto. Ou Agora, 50, que é o que ele quer, imagina. Aí essa conta de 300%, se for. Mas 194 mais Luiz Araújo dá 300? Não. Depende de quanto custa o Porque o Cebolinha Então, tô achando meio inflacionado esse Luiz Araújo. Cebolinha entrava como 8. 320 milhões, aí seriam 320 milhões de reais. Isso. Vamos dizer, 50 milhões de euros. Mas é que aí que você está falando que tá 50 milhões de euros mais o jogador, né? Aí eu acho que essa conta... pelo que o Fabrício está me explicando, o pacote total seriam 50 milhões de euros. Então apareceu lá dinheiro mais jogador, 320 milhões de reais. Eu, se eu fosse o Flamengo, não colocaria o Luiz Araújo no negócio. Porque o Luiz Araújo é um jogador que tem várias funções dentro do campo. O Cebolinha é um jogo aberto pela ponta. É o 12º titular do Felipe, sim, mas o Luiz Araújo... Meia, o cara que substitui quase sempre, Georgiano e Arrascaeta debochado. Tanto o Everton quanto o Luiz Araújo foram jogadores que o Tite pediu no Flamengo, né? Jogadores que... O Cebolinha... Não, minto, o Cebolinha chegou antes. Mas é um cara. O Everton veio dos Estados Unidos. O Cebolinha jogou bastante com o Tite. Uma Copa América. Né? E o Luiz Araújo era um cara que o Tite adorava também. Então os dois são jogadores que o Tite gosta bastante, mas o Luiz Araújo é um cara que te entrega mais em diferentes coisas do que o Everton Cebolinha. Pode jogar aberto pela direita, pode jogar como meia no lugar do Arrascaeta e tem entrado muitas vezes nessa função. Verdade. Então eu acho que eu não. É só a minha impressão, né? É só como eu estou analisando o que está acontecendo. O Cebolinha é um jogador de ponta que termina a temporada bem. Muito bem. Sim. Muito bem. Se recuperou das lesões e termina a temporada bem. O Luiz Araújo, para mim, é sempre o cara que entra e resolve muita coisa para o time do Flamengo. Só a minha visão. Eu acho que o Flamengo está querendo muito o Caio Jorge. Está aquecendo muito o negócio. O Luiz Araújo é mais tático, acho que é mais a cabeça do Também. Tite. Agora, o Luiz Araújo é uma proposta cruzeirense. A conta... Não é uma iniciativa rubro-negra. O Cebolinha teria sido uma oferta. O Cebolinha é uma iniciativa rubro-negra. Vamos dar uma olhada em números do Caio Jorge, até para a gente continuar a conversa aqui. Falar do KJ, 46 jogos pelo Cruzeiro, 43 como titular, quer dizer, jogou tudo, Gabigol foi mesmo pro banco, 83% dos jogos, 75 minutos em média por partida, 26 gols, excelente, média 0,57, e ainda 9 assistências. Gostei, é bom ter um comentarista professor, porque ainda traz poesia, né? Ele amassou o barro da adaptação. Gostou do barro amassado da adaptação? Boa. E teve barro, hein? Teve barro. É que agora a última impressão é a que fica. Sim. Mas o Caio Jorge era questionado do Cruzeiro. O Tigrinho também. Todo aquele time, né? O Tigrinho também no Palmeiras. Porque quando o Caio é contratado, a passagem do Caio pela Itália foi muito frustrante, porque ele teve graves, além da questão de muito jovem, adaptação, ele teve graves lesões de joelho, ele ficou um tempão sem jogar. Mas não joga. Né? Então ele veio para o Brasil para recuperar a carreira, para recuperar o movimento que ele não conseguiu, de fato, dar quando ele foi para a Juventus. Então, de fato, o Cruzeiro apostou, o Cruzeiro termina de recuperar o Caio, e vamos lembrar que ele não só fez essa temporadaça pelo Cruzeiro, ele foi convocado e ele jogou com o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. E bem. Ele se machucou, né, na convocação dele. Sim. Então, não teria sido usado mais, né? Ele, no primeiro jogo, aí o segundo ele volta, não é isso? Isso. Eu acho o Caio Jorge um atacante com múltiplas funções. Ele pode ser o centroavante, o 9-9. Ele pode ser o jogador da diagonal, da bola em diagonal. Ele pode ser o atacante que vem de trás com a bola dominada no 1 contra 1. Ele pode ser o 8,5, tem um centroavante e ele vir de trás jogando como 8,5, não como centroavante. Eu acho que ele pode ser utilizado de muitas formas. Ele é ambidestro, ele bate bem com a esquerda, bate bem com a direita. Não é muito alto, mas cabeceia bem. Ele é um jogador que tem várias possibilidades de utilização. Por isso que o Flamengo quer. E o cheiro do gol. E por isso o Cruzeiro não quer vender. Ele tem o perfume que a bola gosta. O perfume que a bola gosta é o seguinte: como é que você determina o perfume que a bola gosta? Ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro da Copa do Brasil.
O Ryan também foi artilheiro junto com ele na Copa do E olha Brasil, que o né? Cruzeiro, embora o Cruzeiro do Jardim fosse um time muito organizado, que funcionasse muito bem, um dos destaques, né, pensando em longo prazo do que a gente viu na última temporada, mas o Cruzeiro não era um time que finalizava o tempo todo. Era um time com menos posse de bola, um time mais direto. E aquilo que quando o Flamengo foi campeão com o Dorival, o Gabigol fazia mais. Pedro era mais centroavante, o Gabigol movimentava um pouco mais. O Caio pode fazer isso. Ô Celso, pela sua experiência, como tá na negociação que a gente tá acompanhando, tá com um cara que vai sair negócio? Então, eu acho que não sai negócio pelo tanto que o Cruzeiro quer e nem pelo tanto que o Flamengo quer dar. O Flamengo tem que aproximar. Como diria nosso Léo Bertozzi, quem quer rir tem que fazer rir. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações, então, do Flamengo, querendo o Caio Jorge do Cruzeiro, fazendo uma proposta grande, né, pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro está sendo irredutível nesse momento. Vamos ficar de olho para ver o que pode acontecer. Eu acho que nesse momento o Flamengo investindo forte no Caio Jorge, eu acho que, não sei se isso vai rolar negócio, né, mas querer liberar Luiz Araújo, Pedro, para mim isso aí é furada. É furado, uma furada imensa. Eu acho que sim, se o Flamengo quiser contratar o Caio Jorge, vai contratar, tem que ver também o querer do jogador, se o jogador quer vir jogar no Flamengo, né? E aí vamos ver o que pode acontecer. Mas a expectativa é de que o Flamengo sim possa fazer contratações. Eu acho que o Flamengo já tem o seu plano B, caso o Caio Jorge não venha, deve ter o plano B para poder contratar para essa temporada 2026. E sobre o Cebolinha, cara, o Cebolinha teve uma reta final muito boa no Flamengo. Eu não sei se seria um momento ideal do Cebolinha sair. O Flamengo está tentando incluir a negociação o Everton Cebolinha. Então, vamos ver o que pode acontecer. Eu vou ficar de olho e vou trazendo para vocês todas as informações do Flamengo para vocês, tá bom? Muito obrigado, nação, por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral como sempre deixando o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.